Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá em Isaías 58. Eu vou ler alguns versículos para que o Senhor ele venha ministrar os nossos corações. Senhor, lá no Isaías 58, diz assim, a partir do verso 1 diz assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seus deuses. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer o porquê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seus alimentos com os famintos e ofereçam abrigos aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam e não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas se sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam um jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Esse capítulo, eu não li ele todo, não só li até o verso 11, né, do capítulo 58 de Isaías. E algo que o Senhor ele passou a ministrar ao meu coração, né? É um texto bem assim, bem claro, não precisa de muita explicação. Mas a gente vê que há uma condição, né, para que o Senhor ele venha agir no meio do povo de Deus, né? Aqui o Senhor ele estava rejeitando o comportamento de pessoas que fingem, né, ser servos dele, assim como existe o verdadeiro o falso profeta, né? A palavra do Senhor diz assim: cuidem-se para que vocês não sejam enganados pelos falsos profetas. Também existem os verdadeiros profetas, né? Existe uma condição para que o Senhor ele venha ouvir o povo de Deus. Nós temos que agir com integridade, agir com verdade diante do Senhor. Aqui o Deus ele fala, a palavra do Senhor ele falava referente às pessoas que fingiam
né, ser servos dele, fingiu fazer coisas para o Senhor, mas na verdade estavam fazendo coisas somente como rituais, né? Pessoas que muitas das vezes dão credibilidade e ênfase àquilo que elas estão fazendo para o Senhor e esquecem que o Senhor, ele olha para o coração, ele não olha para aquilo que nós fazemos, mas a intenção que há em nosso coração. Existem pessoas que hoje, não somente naquele tempo, mas hoje também se repete essa prática de pessoas que jejuam, de pessoas que estão ali se consagrando ao Senhor, não porque querem estar em santidade diante do Senhor, não porque querem estar perto do Senhor, mas para que as outras pessoas elas os vejam, para que as outras pessoas elas venham aplaudi-los, né? Para que venham dizer que aquele ali é verdadeiramente servo do Senhor, mas que na verdade estão andando com fingimento em suas atitudes, né? Algo que Deus ele ministrava ao meu coração enquanto eu lia essa passagem é que tem pessoas que estão esquecendo do que é verdadeiramente servir ao Senhor. Pessoas que estão dando mais prioridade em fazer a obra do Senhor ao invés de cuidar daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Esquecemos muitas das vezes que a prioridade mediante a palavra do Senhor é Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a sua família. A sua família, aquelas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão ali ouvindo a palavra de Deus através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Aqui diz assim: de que adianta você jejuar e continuar brigando, continuar discutindo, continuar dando mau exemplo diante das pessoas? De que adianta continuar orando, continuar pregando e quando sai dessa prática religiosa, tratam as pessoas mal, tratam as pessoas como se elas fossem meramente lixos, meramente pessoas insignificantes. E para Deus a gente sabe que todas as pessoas são importantes, né? A palavra do Senhor diz que Jesus ele morreu por todos, Jesus não morreu por causa de uma nação, por causa de duas, três nações. Jesus morreu por todos. Jesus morreu, Deus ele deu seu filho para que todos fossem salvos. Deus ele amou o mundo, não foi a nação brasileira, não foi a nação dos Estados Unidos, foi o mundo que o Senhor ele veio para salvar, né? E há uma consequência quando nós nos colocamos assim em situações acreditando que nós estamos fazendo algo e menosprezando as pessoas que Deus colocou em nossas mãos. A família em primeiro lugar, né, no sentido de guardar, de dar bom exemplo. Muitas das vezes a gente acredita que estamos fazendo a obra simplesmente quando nós pegamos a Bíblia e vamos pregar o Evangelho, quando nós saímos para evangelizar as ruas, a nossa cidade, mas na verdade o primeiro campo missionário de todo cristão é o seu lar. Muitas das vezes a gente acredita que Deus ele nos levantou dentro do nosso lar porque Deus ele queria apenas me salvar, e na verdade não é. Assim como o Senhor o Senhor ele falou com Abraão, ele não falou com Abraão e sua esposa e as pessoas que estavam ali, seus servos, não. Deus ele falou com apenas Abraão, mas a intenção de Deus sempre foi salvar a família, sempre foi levar a família, sempre foi trazer a família para perto de Deus, não somente Abraão, mas a família. É tanto que quando Deus ele dá uma promessa para Abraão dizendo que a sua geração ela seria como a areia do mar, seria grande. Deus ele estava ali ampliando a visão de Abraão para uma grande quantidade de pessoas, que não seria somente a esposa, não somente o filho, mas iria ser gerações que iriam ser alcançadas pela palavra do Senhor, iriam ser através dessas gerações nações que iriam ser alcançadas pela palavra do Senhor através da fé, né, que o Senhor ele estava ali trabalhando na vida de Abraão, né? E a gente vê que há uma responsabilidade sobre cada um de nós. Pessoas que muitas das vezes estão esquecendo
que essa é a nosso primeiro campo missionário. Como é que nós iremos falar que Deus ele é um Deus que cura, que Deus transforma, se Deus ele não nos transformou, se mesmo jejuando, se mesmo nos colocando à disposição para fazer a obra do Senhor, nós não estamos permitindo que Deus ele trabalhe em nossas vidas. A palavra do Senhor diz aqui que somente quando nós deixamos... Peço perdão, eu acho que eu estou gripando, enfim, somente quando nós deixamos que Deus ele trabalhe em nossos corações, somente quando nós agimos da maneira que Deus ele quer que nós venhamos agir, mediante as pessoas que estão ao nosso derredor, mediante as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, é que Deus ele age. Diz assim: então a luz virá como amanhecer e as suas feridas sararão no instante. Você pode estar se perguntando por que Deus ele não me ouve. Pergunte-se aonde é que você tem deixado de fazer aquilo que Deus ele tem colocado em tuas mãos. Ele diz assim que as nossas orações não serão ouvidas mediante esse tipo de atitude, mediante esse tipo de jejum, que era o tipo de jejum que era somente para trazer benefício próprio, no sentido de que eu estou apenas praticando a religiosidade. Esse tipo de ato não é bem visto diante do Senhor, porque se agimos desse modo, nós estamos muitas das vezes não somente causando feridas em nosso corpo, mas também ferindo outras pessoas, fazendo com que essas pessoas elas não venham acreditar na transformação que Deus ele pode trazer para as nossas vidas, que essas pessoas não venham acreditar que Deus ele é um Deus que transforma corações, justamente porque nós não estamos permitindo que Deus ele transforme. E através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, pessoas elas serão alcançadas. Nós não vamos precisar falar da palavra de Deus, porque nós seremos testemunhas de Deus. Jesus, ele mesmo fala que nós, como os discípulos do Senhor, nós seremos testemunhas de Deus. Nós seremos testemunhas de Jesus. Como nós seremos testemunhas de Jesus? Agindo mediante o comportamento que Jesus ele agiu quando veio aqui na terra. Jesus ele era misericordioso, Jesus era bondoso, Jesus era o próprio amor, ele provocava as pessoas a terem compaixão, a auxiliar pessoas que estão passando por necessidade. Muitas vezes você não precisa nem falar nada, nem dizer que você é evangélico, nem dizer que você serve a um Deus vivo, mas somente em você compartilhar um alimento com alguém, somente em você compartilhar roupas com alguém que está necessitando de vestes, aquela pessoa ali já é impactada pela presença de Deus que é em sua vida. Há uma necessidade de nós pregarmos o evangelho não somente com palavras, mas também com as nossas atitudes, ter uma compaixão em nossos corações mediante o trabalhar de Deus em nossas vidas. Se Deus não está em nossas vidas, nós não temos como mostrar Ele para as outras pessoas. Há uma necessidade que nós venhamos primeiramente permitir que Deus ele haja em nossas vidas, para que nós possamos passar desse amor de Deus para outras pessoas. Há uma necessidade que nós venhamos entender que Deus ele precisa trabalhar primeiramente em nossas vidas, que Ele precisa que nós precisamos deixar que Ele age em nossas vidas, para que nós possamos transparecer Jesus, né, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos cercam, para somente depois nós também venhamos fazer a obra do Senhor, pregando, louvando, deixando Deus usar naquilo que Deus ele tem nos chamado, mas que nós não venhamos apenas ter um foco nisso. É importante sim fazer a obra do Senhor, se faz necessário, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas como é que nós iremos fazer algo para o Senhor se nós não deixamos que Ele trabalhe em nossas vidas? Há um processo em tudo. Jesus, ele passou 30 anos aqui na terra sendo trabalhado, né, sendo capacitado por Deus para que ele viesse exercer o seu ministério, para que ele viesse passar os seus 3 anos e meio fazendo a vontade do Pai
na área que o que o pai tinha o mandado para fazer, né? Ele estava preparando ali discípulos, ele estava preparando pessoas para que viessem, essas pessoas viessem dar continuidade ao ministério de Jesus. Você pode falar assim, irmã Mayara, mas Jesus, ele era o próprio Deus. Ele não precisava ser trabalhado por Deus, ele não precisava aprender nada. Na verdade, sim, Jesus, ele precisou, né, estudar as Escrituras. Jesus, ele precisou se deixar ser trabalhado pelo Pai aqui na terra, porque ele veio como homem. E se ele usasse do seu poder, ele usasse da sua glória, do seu entendimento, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, ele estaria quebrando, né, um princípio, né, as profecias ao qual declarava que ele iria como homem. Ele veio como homem para mostrar, para nos mostrar como é possível seguir e ter uma vida íntegra, uma vida obediente mediante a palavra do Senhor. E se ele tivesse vindo como Deus, como o próprio Deus aqui na terra, nós não iríamos suportar, nós não iríamos, as pessoas daquela época não iriam conseguir nem olhar ele na face, porque ninguém consegue olhar a Deus e continuar vivo, né, continuar com vida. Então Jesus, ele foi um exemplo vivo, né, de que é possível sim a gente ser moldado por Deus, a gente viver em obediência mediante ao Senhor, não andar com religiosidade, só praticando, tendo prática de oração, de jejum, de leitura da palavra, só para cumprir tabela, mas para sermos obedientes à palavra do Senhor. Jesus, ele veio como exemplo. Ele não poderia ser exemplo se ele tivesse vindo como o próprio Deus. Ele veio, né, ele se despiu da sua própria glória para que nós viéssemos ter a compreensão de que há uma possibilidade de sermos obedientes à palavra do Senhor, de vivermos em retidão, de termos compaixão. Ele diz assim que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, justamente porque ele não veio como Deus na terra, ele veio como homem, ele morreu como homem, ele morreu como homem e sacrificou-se em nosso lugar para que nós viéssemos ser reconciliados com Deus. Então, se você acredita que não há uma possibilidade de seguir em retidão mediante a palavra do Senhor, olhe para Jesus, veja o exemplo de Jesus e você vai conseguir sim, vai deixar a religiosidade de lado, vai conseguir ajudar as pessoas como Jesus ajudou, orar pelas pessoas, essas pessoas serem curadas, serem saradas, porque Jesus, ele orou e as pessoas, elas foram curadas, elas foram saradas, elas foram purificadas através da oração que Jesus fazia mediante a cada uma delas, né, na vida de cada uma dessas pessoas. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, verdadeiros profetas do Senhor nessa terra, não agindo como falsos que andam por aí se vestindo como se fossem servos de Deus, mas na verdade estão envergonhando a palavra do Senhor, estão muitas das vezes negligenciando a família que Deus tem colocado em suas mãos. Que Deus venha nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima.